Canal Pretos FC no YouTube para falar com o Luiz Augusto, que é um empresário de futebol, do ramo do futebol, da Casa Soccer, uma empresa que faz intermediação de atletas. Luiz, um prazer imenso tê-lo aqui. Muito obrigado por estar no canal Pretos FC. Sempre uma satisfação. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos que vão assistir o programa. O prazer é nosso. Estamos à disposição. Luiz, eu gostaria de começar contigo. Eu cobri o Corinthians muito tempo e recentemente, teve grande proximidade com o Corinthians. Só para explicar, foi uma parceria da tua empresa com a diretoria anterior? Não é uma parceria, né? Nós trabalhamos com todos os clubes, né? Não só com o Corinthians. Temos atletas, graças a Deus, em vários mercados, não só no Brasil. Mas tivemos, graças a Deus, a possibilidade de alguns atletas que foram indicados por todos os setores de todos os clubes que fazem análise hoje, porque ninguém consegue empregar um jogador apenas por ser parceiro ou não do clube. Hoje o atleta tem que fazer um rendimento dentro e fora do campo. Existe análise de analistas de desempenho, treinadores têm que participar, diretoria tem que participar. E tivemos esse quesito de alguns atletas que foram para o Corinthians. Porém, temos atletas Flamengo, São Paulo, Inter, Cuiabá, Sport Recife, Bordeaux da França, Yokohama Marinos, Caxias Reysol, Hebei da China, Lyon da França, Bordeaux. Então, eu não vejo assim como um time só do Corinthians, que nem esse comentário que você falou aí de análise. Então, Palmeiras, no caso específico da contratação na época do Rony, Ponte Preta, Atlético Paranaense. Então, são muitos clubes que, graças a Deus, a gente intermediou negócios que o clube tinha interesse nos atletas, entendeu? Perfeito. Eu só faço esse preâmbulo porque eu estava vendo, só pela lista, você tinha 5 jogadores no Corinthians, né? Marlon, só para me ajudar, Marquinhos, o André Luiz. O Marquinhos, quando nós fizemos a parceria com o seu empresário, o Marquinhos já era jogador do Corinthians. O André Luiz e o Marlon fizeram um campeonato muito bom, mas muito bom pela Ponte Preta, e 3 equipes queriam, tanto o Marlon quanto o André Luiz. E aí, na concorrência do esporte, que é o normal, aí o Corinthians saiu vitorioso e os 2 atletas foram para o Corinthians. Inclusive o André Luiz, ele é representado pelo Mânica do Rio Grande do Sul e nós temos a parceria na intermediação do negócio. Mas além desses 3, só para eu lembrar, assim, tem o Jonathan Cafu, tinha mais um também, se eu não estou enganado. O Matheus Alexandre, é isso? Matheus Alexandre é um jogador que é do Luiz de Marília. Que muita gente faz essa confusão. Nós fizemos a intermediação referente à Ponte Preta, que é um jogador que na época, inclusive o Atlético Paranaense, só para lembrar todo mundo, era o Matheus Alexandre o lateral direito e o Abner o lateral esquerdo. Então não era o Corinthians, muitas equipes queriam o Abner e o Matheus Alexandre. O Abner foi para o Atlético Paranaense porque o Petralha na época, quando eu falo Atlético Paranaense, pagou a multa. E ele foi para o Atlético Paranaense, e o Matheus Alexandre, o Corinthians fez a aquisição de um percentual da Ponte, e aí ele foi o ano passado para o Curitiba, e o Curitiba renovou o empréstimo para ele jogar a Série A do Brasileiro desse ano. Muito bem, está esclarecido. A curiosidade que eu tenho, como é que está o caso do Jonathan Cafu? Que quando chegou ao Corinthians, ele praticamente não jogou, aí ele foi para o Cuiabá, e agora ele voltou. Você já tem um clube para ele? Ele permanece no Corinthians? Como é que fica essa situação, por favor? O Jonathan Cafu, quando acabou o contrato com o Bordeaux da França, ele acaba o contrato. Nós tínhamos 3 equipes que tinham interesse no Jonathan Cafu. Foi feito um projeto em cima do Jonathan Cafu, porque muita gente fala do Jonathan Cafu, Alexandre, é até bom você perguntar do Cafu, e fazem até, vamos dizer assim, né, que hoje está muito na moda fazer meme. Mas o Cafu, de 2014 a 2021, quando ele sai da Ponte Preta, vai para o São Paulo, ele jogou 2 Champions League, 3 Liga Europa, tem gol contra Arsenal. A única vitória de um time contra o Liverpool no ano que o Liverpool foi campeão da Champions League foi a derrota do Liverpool para o Estrela Vermelha. E o Estrela Vermelha
tinha como atleta o Jonathan Cafu. Contra o PSG, se qualquer pessoa que gosta de futebol assistir Ludogorets e PSG e ver a partida do Jonathan Cafu, eu vou ser bem honesto para você, eu gostaria muito de ver todos os atacantes dos clubes brasileiros falar alguma coisa da qualidade do Cafu. É por isso que quando o Malcom e o Pablo falaram do Cafu, falaram com propriedade, porque viram. Ninguém faz 260 partidas na Europa se não tiver condição de fazer. Eu aqui não vou citar nome de outros atletas que eu trouxe de volta da Europa para o Brasil. Tem atletas que hoje a imprensa fala muito, muito bem dos jogadores que não jogaram 5 jogos na Europa. Cafu tem mais de 260 partidas, 99% todas como titular. Com treinadores alemão, com treinadores servos, com treinadores português e com treinadores búlgaros. Então, muita gente comenta e fala. Agora, se você falar, e por que ele não teve oportunidade? Aí, infelizmente, é o treinador que tem que falar. Aí não posso eu responder pelo treinador. O próprio Cuiabá, se você pegar os números do Cafu no Cuiabá ano passado, são números que vários atacantes aí da Série A do brasileiro não têm. Então, se você perguntar, eu tenho certeza para o Jorginho, que foi o treinador dele no Cuiabá, e até para alguns treinadores que estão na Série A e que consultam o Corinthians, ele tem o seu valor. Agora, se você falar assim, o Corinthians vai utilizar ou não o Jonathan Cafu, eu não sei. Agora, se você perguntar e você trabalha o Jonathan Cafu para outro mercado, nós temos que trabalhar todos os atletas para todos os mercados. E aí fica a critério do clube que tem o direito federativo ver se interessa ou não. Emprestar, vender, negociar. E é assim que funciona, entendeu? Agora, é muito importante essa pergunta que você fez, porque eu faço sempre um adendo, né, Alexandre? Que as pessoas às vezes falam de qualquer atleta, eu falo de atleta porque é o nosso ramo, mas eu tenho a certeza absoluta que se puxar o histórico do jogador, tem muito jogador na Série A que a imprensa fala que não tem metade do histórico que tem Jonathan Cafu. Mas assim, ó, a contratação dele ficou polêmica porque são 3 anos de contrato, se eu não estou enganado. Eu não gosto de falar em salário de jogador, eu sei o salário que ele está ganhando lá, mas não vou falar. E aí ele jogou 1, 2 partidas com o Wagner Mancini, e numa delas foi muito mal, inclusive, foi contra o Grêmio, se eu não estou enganado, e ele não jogou mais. Ele acabou virando uma espécie de um folclore dentro do Corinthians. Você concorda com isso? E por que chegou a esse ponto, na tua opinião? Não, eu acho que o Mancini, quando usou o Jonathan Cafu, o Cafu estava voltando depois de 4 meses que o campeonato tinha acabado. O Jonathan Cafu tinha chego no Corinthians, se não me falha a memória, acho que 15 dias apenas, e ele contou com o Jonathan Cafu, com certeza conversaram, e o Cafu falou que podia contar com ele, como um atleta profissional tem que fazer. Mas depois ele teve, sim, uma chance contra o Atlético Mineiro, e depois, se você pegar o próprio comentário da Rede Globo no jogo contra o Bahia, que foi Corinthians e Bahia, eu acho que o próprio comentarista, aí para não ficar citando o nome, é só pegar que vai estar lá, inclusive fala que o Cafu tinha que ter mais chance. Isso foi um jogo que a Rede Globo transmitiu. Agora, daí é o que eu falo, eu tenho que respeitar todo mundo. Tem jogadores que o treinador prefere por opções de marcar, por opções de remarcar, por opções de voltar, por opções de ser ou não mais agudos que outros. Isso é um critério que fica a critério do treinador, né? É o treinador que tem que ver se o atleta serve ou não para ele. Agora, quanto à polêmica, é o que eu estou falando para você. Eu tenho a certeza, não estou falando aqui para encher assunto, não. Eu tenho a certeza que tem clubes que têm interesse no Jonathan Cafu. Então, agora é só a questão, de repente, de ver se ele vai ou não ser utilizado, e se ele não for ser utilizado, de encontrar um caminho para um empréstimo para ele poder jogar. Agora, eu só discordo um pouco, eu só discordo desse caso um pouco da polêmica, porque volto nesse quesito. Se pegar o currículo do Cafu, muita gente até na época falou, mas o que é o Ludogorets? O Ludogorets é o maior time da Bulgária. Sim. O seu proprietário é o 6º cara mais rico do leste europeu, não pica dinheiro. Paulo Autuori foi técnico lá. Não, e veja, o Paulo Autuori conseguiu ficar no Ludogorets 3 meses. O Cafu ficou 2 anos e meio sendo o maior jogador. E a maior venda da história da Bulgária é o Jonathan Cafu.
para o Bordeaux da França. Aí vão falar assim, mas a Bulgária é um país que tem um clube que joga ou Champions League ou Liga Europa todo ano. Agora, daí a turma comenta, mas não vai ser campeão nunca. Como temos muitos clubes que jogam a Libertadores todo ano, que disputam, que tem chance sim de ser campeão, porque começa o campeonato, todo clube tem chance de ser campeão, mas é mais difícil do que para os clubes maiores. Você não pode pegar o investimento do Ludogorets e comparar com o investimento do PSG. Mas eu posso falar para você que o Cafu, junto com o Ludogorets contra o PSG, no campo do PSG, o jogo foi 2-2. Mas assim, ó, o que realmente me chama a atenção é por que o Silvinho nunca deu uma oportunidade para ele. Ele não esteve com o Silvinho. Não, sim, mas ele não esteve com o Silvinho. Ele foi emprestado antes, né? Com o Mancini ainda. Ele foi emprestado para o Cuiabá. No mas Cuiabá agora você ele pega tá à disposição. Mas agora ele está à disposição. Mas por isso que eu falei para você, Alexandre, eu não sei se o Silvinho vai, que o Silvinho está conhecendo o atleta agora, provavelmente o Silvinho já conhecia da Europa, porque o Silvinho fazia análise de jogadores que estavam na Europa, e eu tenho certeza, e volto a falar, nesse ano da Champions League do Ludogorets e depois pelo Estrela, o 6º gol da UEFA, do top 10, foi o gol do Cafu contra o Estrela Vermelha. Então, dos 10 gols eleitos pela UEFA, o 6º gol do top 10 da Champions League foi o gol do Cafu contra o Estrela Vermelha. Então eu tenho certeza que o Silvinho deve ter acompanhado o jogador. Agora, não posso eu falar aqui se o Silvinho interessa ou não no futebol do jogador. O que eu posso só falar é isso. Você não faz um gol contra o Arsenal, você não empata contra o PSG, você não joga pelo Bordeaux da França se você não tivesse qualidade, entendeu? Você não tem o seu nome e a sua fotografia estampada na final da Champions League como sendo o principal jogador do clube se você não tivesse feito por merecer, entendeu? Então é isso que eu quero dizer, entendeu? Ninguém joga 260 partidas na Europa se não tivesse qualidade, porque tem muita gente que deprecia o jogador, né? Não conhece a história, não sabe a história do jogador, então é complicado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Agora falar assim, mas você acha que tinha que ser 3 anos de contrato? Você falou do salário, eu vou contrapor aqui porque eu não vou poder falar. Mas eu poderia mostrar o dia que você quiser pessoalmente. É só pegar o contrato que o Cafu tinha no mundo árabe, que ele preferiu voltar para o Brasil, onde ele ganha infinitamente menos do que se ele tivesse continuado lá. Mas é infinitamente mesmo menos e com contrato assinado. Não é um contrato que nós estamos aqui falando que podia ser assinado. Não, o contrato foi assinado. Se o torcedor do Corinthians assistiu Cuiabá e Santos, Cuiabá e Fluminense, Cuiabá e São Paulo no jogo do Morumbi, eu tenho certeza que o jogador do Corinthians tem que ter visto quem foi eleito o melhor jogador em campo nessas 3 partidas. Então, no jogo contra o Fluminense lá na Arena Pantanal, no jogo contra o São Paulo no Morumbi e no jogo contra o Santos, inclusive o primeiro gol foi do Cafu contra o Santos, e muitos torcedores do Corinthians no comentário colocaram que o Cafu estava ajudando o Corinthians por causa da tabela. Então, é isso que eu quero dizer. As pessoas às vezes não conhecem o jogador e falam do jogador sem conhecer. Mas na tua opinião, hoje ele teria lugar no time do Corinthians? Eu acho que ele tem condição de brigar em qualquer clube. Vou dar um exemplo bem claro do que eu penso. Todo jogador merece oportunidade. Eu penso assim para todos. Depois de ter uma sequência de jogos, se o jogador não encaixa, não vou citar nomes aqui porque é muito chato, mas tem um caso aí de um jogador importante que fizemos na Espanha, que é um baita de um jogador, e que o jogador, infelizmente, no clube espanhol não conseguiu render aquilo que ele rendeu em outros clubes, certo? E ele saiu para um outro mercado e voltou a ser um jogador de um perfil maravilhoso e que, infelizmente, não encaixou. Aí vou falar de um exemplo de um jogador de fora do país. Rames Rodrigues, da Copa do Mundo. É o mesmo Rames Rodrigues que jogou no Real Madrid? Não. Já passou. Não. E isso, agora, o Florentino Pérez, quando comprou ele, comprou achando que ele ia jogar o que jogou na Colômbia ou comprou ele achando que ia dar errado? Com a Copa do Mundo como parâmetro, Copa de 14. Exato. E a própria imprensa, né, Pretz? Eu sempre falo isso para as pessoas que são amigas da gente. A imprensa.
contrata de repente o Alexandre, estou dando um exemplo aqui hipotético, contrata o Alexandre Pretzel para trabalhar na Globo, e de repente na Globo o Alexandre Pretzel não vai dar, entre aspas, o resultado desportivo e de pop que ele daria na Bandeirantes. Então, faz parte da vida, o ciclo se troca, o ciclo se muda. Agora, eu só acho que a gente tem que analisar um profissional por tudo aquilo que ele faz. Não tem como você fabricar a verdade. A verdade você não fabrica. O Malco não falou do Cafu porque era amigo do Malco. No jogo que o Bordeaux perde para o PSG, uma goleada, que foi normal, entre aspas, perder por uma goleada PSG e Bordeaux, o Malco faz o gol de pênalti. Quem sofreu o pênalti contra o PSG para o Malco converter em gol? Jonathan Cafu. Exato. Então é isso que eu falo. Agora, não estou pedindo aqui nada de chance. Eu nem sabia que íamos falar do Cafu. Quero deixar claro aos ouvintes do Pretzel que não combinamos nada. Porque a minha vida é sempre... Não, então, eu quero deixar isso claro, Pretzel, porque senão parece que a gente está falando do Cafu aqui uma coisa combinada. Não, mas não combinamos... Eu tenho que perguntar. Perfeito, e eu tenho que responder. Então eu só estou pedindo para as pessoas fazerem análise. É só isso. Quando a Ferrari contrata o Fernando Alonso, ela contratou o Fernando Alonso para ser campeão pela Ferrari. Ela não contratou o Fernando Alonso para não ser campeão pela Ferrari. É simples assim. Agora, tem jogadores, que eu não vou citar nome aqui, que eu tenho o maior prazer de falar que eu trouxe de volta do futebol alemão para o futebol brasileiro, que no futebol alemão jogou pouquíssimos jogos e que quando chegou aqui no Brasil, o resultado foi maravilhoso. Qual foi a diferença? Teve oportunidade. Tá claro. O Cafu vai continuar na Série A do Brasileiro? Você pode revelar o clube? Eu vou mais longe para você. Tem consulta do Cafu, inclusive hoje, hein? Hoje. Para ele voltar para o mundo árabe. Muito bem. Semana passada de um clube turco que eu garanto para vocês que o clube está entre os 6 primeiros colocados do campeonato da Turquia. MLS nos procurou semana passada. Então, agora, se você falar assim, o Cafu está feliz no Brasil? Está. Fez um bom campeonato no Cuiabá? Fez. É só pegar o número de gols e assistências que ele deu. Se pegar o SoftScore, que é um aplicativo importante que o mundo usa, até setembro do ano passado, o Cafu se configurava entre os 10 atletas com mais assistências no aplicativo para o mundo inteiro. Muito bem. Agora eu garanto para o Pretzel que isso que eu estou falando, infelizmente, só sabe quem trabalha com futebol. Porque quem não trabalha só usa hoje, infelizmente, eu falo infelizmente porque ou é meme, ou é motivo de chacota. Eu acho que as pessoas têm que começar a analisar o profissional e ver o profissional. São Paulo e Cuiabá, o jogo no Morumbi, eu acho que muita gente assistiu. Será que muita gente que assistiu, realmente assistindo São Paulo e Cuiabá, viu o Cafu jogar? Cuiabá e Santos, foi 2-1 para o Cuiabá. Primeiro gol foi do Jonathan Cafu. Veja o jogo do Cafu contra o Fluminense, que vai jogar a Libertadores. É só pegar e assistir. Entendeu? Agora, não estou aqui defendendo o Cafu. Estou respondendo a pergunta que você fez. E estou falando do Cafu, que é dele que estamos falando. Mas existem inúmeros casos. Por isso que eu nomeei só o do Rames Rodrigues, porque nós podíamos pegar um grande jogador do Santos, que saiu do Santos em 2004, para ir para o Real Madrid, e que todos no Brasil depositavam uma esperança enorme que ia ser um dos melhores jogadores do mundo, que era o Robinho. E ele foi para o Real Madrid para poder tentar fazer isso. Infelizmente, no Real Madrid, ele não conseguiu render o que rendeu no Santos. Muito bem, vamos aguardar então. Eu queria te perguntar mais 2 coisas importantes. Você acha que o Rony ele fica até o fim do ano no Palmeiras ou o mercado está forte em relação a ele depois de 2 títulos da Libertadores? Eu acho que o mercado está passando um problema novamente devido ao Covid. Eu acho que está todo mundo aí muito precavido no mundo todo, que todo mundo tem que se cuidar realmente aí por causa do Covid. Então eu acho que o mercado ele está assim, ele foi agudo nas posições pontuais que o mercado tinha que abranger. E agora o mercado ele está o quê? Retraído. Ele está naquela assim, ó, esse ano é um ano de Copa do Mundo é no final do ano,
e a janela, como todos sabem, importante, é a janela de verão, que é a janela de julho. Então, eu acho que é na janela de julho que esse termômetro vai sair. Nessa janela agora de inverno, eu acredito de verdade que no Brasil vamos ter aí no máximo 5 negócios importantes. Depois vão ser negócios pontuais para clubes que precisem de negócios. E como, graças a Deus, o Rony vai jogar o Mundial pelo Palmeiras, eu vejo muito difícil a saída do Rony, porque o Rony tem que jogar o Mundial. Se ele vai jogar ou não, é lógico, é o treinador que vai decidir. O que eu quero dizer é que ele vai jogar, que ele está no grupo do Mundial, para deixar a coisa aqui bem clara. Então, ele estando no grupo do Mundial, vamos dizer assim, a janela do inverno já vai ter fechado para muitos clubes, porque ela fecha dia 31 de janeiro. Perfeito. Você acha que o Rony ele ganhou a importância que ele merecia no Palmeiras? Porque no Atlético Paranaense ele já tinha feito ótimas participações, inclusive foi campeão da Copa do Brasil. Mas e no Palmeiras, você acha que ele é um jogador afirmado hoje na cabeça do Abel Ferreira? Na cabeça do treinador, juro para você que eu não sei falar. Agora, eu acho o seguinte, que o Rony teve aquele período de adaptação, onde ele sofreu bastante, muito. Durante 9 meses, muita gente pegou no pé do Rony, muita gente mesmo, mas passados os 9 meses, eu acho que o Rony, pelo seu trabalho, pela sua vontade de vencer, ele trouxe resultados importantíssimos para o Palmeiras e para o Rony, particularmente falando. Então eu acho que hoje ele é um jogador que ele é uma peça importante, mas não é que ele é mais ou menos importante, ele faz parte desse grupo que é muito importante para a história do Palmeiras, afinal são 2 títulos de Libertadores no mesmo ano, né? No meio do ano, tu acredita... Até eu queria antecipar um processo. Você já tem propostas pelo Rony para o meio do ano? E em cima disso, o Rony hoje é mais jogador de mercado alternativo ou ele pode ir para a Europa? Eu acredito muito no Rony no mercado de Europa, em mercados que eu tenho certeza que são mercados muito bons, e eu acredito que na janela de verão, que é a janela boa, se o mercado tiver aquecido, porque vai depender, porque tudo depende, é o que eu sempre brinco, os clubes vivem da economia. A economia dos clubes, com exceção de 10 a 12 clubes que têm proprietários muito grandes, que vivem uma realidade diferente, 95% dos clubes dependem da economia do mundo. Então vai depender muito de como a economia do mundo vai estar para falar como que o futebol vai sair. Depende do público no estádio, depende da imprensa, depende da TV, depende de cota. E se o mundo para, o dinheiro para. Parando o dinheiro não tem negócio. Mas eu acredito sim que o Rony teria capacidade total de pegar mercados muito bons na Europa. Não só mercado alternativo, não. Mercados bons mesmo. Eu cito aqui um exemplo aqui, para não ter... Eu acho o mercado alemão um mercado onde a característica do Rony ela é muito boa. O mercado alemão é de primeiro nível, né? Se nós formos colocar em níveis, o mercado alemão é primeiro nível. Exatamente. Agora, me diz uma coisa, Luiz, é muito boa a tua entrevista, esclarecedora. Eu tenho muita dificuldade hoje de entrevistar empresários de atletas, porque eles não gostam de se manifestar muito, e eu coloco hoje, respeitando a posição de cada um, eu acho até que o Oliveira já deve ter dito para você que eu sou muito direto, eu faço as perguntas e o espaço está aberto para o entrevistado responder. Eu acho que os empresários hoje eles têm um poder tão grande no futebol. Para mim, quem manda são os jogadores, né? Aí vem vocês, empresários, vem os presidentes de clubes aqui no Brasil, executivos e os treinadores são o quinto na hierarquia, na minha opinião, respeitando todas as contrárias. Para mim, o teu poder é muito mais forte, por exemplo, do que o poder do Silvinho. Estou dando um exemplo, é a minha opinião. Mas eu queria saber, por exemplo, se você concorda com isso. Se hoje o empresário ele determina a realidade de muito jogador dentro do clube. Se o empresário hoje também ele mima demais o seu cliente, mesmo que o seu cliente não esteja entregando tudo que pode para um time de futebol. Bom, eu sempre respeito a opinião de todo mundo, eu só acho o seguinte, eu só acho que essa ordem que você falou aí, pelo menos na nossa empresa, ela é um pouquinho diferente. Jogador, clube e depois, teoricamente, chega a composição do empresário. Mas aqui eu não estou falando da questão financeira, hein? Vamos deixar a coisa clara. Então vamos dar um exemplo hipotético aqui. Alexandre Pretzel gosta de um jogador que está jogando num clube da Colômbia. E ele tem um representante que traz uma proposta
para um mercado muito bom, que é o Brasil, certo? O que o empresário vai falar para o atleta? A verdade. A sua visibilidade, se você jogar esse campeonato no Brasil, ele é muito maior do que se você jogar na Colômbia. O atleta tem um sonho. Qual é o sonho? Jogar sempre em alto nível. Aí a turma fala assim, mas aí o atleta força a saída porque o empresário pensa no dinheiro. Não é só o dinheiro. Qualquer jogador hoje quer jogar campeonatos importantes, que dê visibilidades para ele, muito importante. E ele jogando campeonato importante e tendo visibilidade, é óbvio que o dinheiro vai vir junto. Isso é uma coisa óbvia. Só que não é o empresário que determina. Na nossa empresa eu posso garantir para você que isso é tão verdade, que se fosse então só pelo dinheiro, estou convidando o Pretzel aqui para ver o contrato pessoalmente, porque eu não vou mandar isso nunca por foto, por causa de confidencialidade, que se fosse só pelo dinheiro, Jonathan Cafu tinha ficado na Arábia. Porque eu vou garantir para você que eu vou mostrar um contrato para você que era surreal para o padrão brasileiro, e ele, depois de 7 anos fora do Brasil, preferiu voltar para o Brasil. Mas se você pegar o contrato que ele tinha lá, falando financeiramente falando, ele tinha que ter ficado lá. Então eu acho de verdade que a relação tem que ser boa para todos os lados. Então tem um exemplo muito claro agora num importante clube que está acontecendo, que muita gente coloca a culpa no empresário se o jogador não renovar. Mas tem que ver o todo. O que é ver o todo? No Santos? É ele? Esse seria um caso, mas não é o dele que eu me referi. Mas esse seria um caso. Por exemplo, Marcos Leonardo no Santos. Com certeza, eles estão trabalhando, tanto o Santos quanto o staff do jogador, para encontrar um denominador que seja bom para ambos. Mas isso, muitas vezes, que as pessoas fazem confusão, não é só questão financeira. É a questão da carreira. Porque um jogador, a turma esquece. Não estamos aqui falando de carreira curta, não, porque esse tipo de jogador que você citou, graças ao bom Deus, faz parte dos 3%. Porque a população não sabe que só 3% dos atletas profissionais chegam nesse patamar. Os outros 97%, meus amigos, eles ganham R$1.200, R$1.500, R$2.000, no máximo R$2.500. E quando eles param de jogar futebol, eles não têm essa vida totalmente resolvida que as pessoas acreditam que esses outros 3% têm. Agora, o jogador pode entrar num campo, renovar um contrato e pode romper um cruzado. Rompendo um cruzado, ele fica 8 meses fora de campeonatos importantes e quando ele volta, ele pode ter perdido o time da carreira dele. E quando ele perde o time da carreira dele, ele pode viver o resto da vida só por aquele contrato. Então é isso que é diferente. E eu sempre faço um adendo, né? É a mesma coisa. Se eu vou trabalhar numa emissora de televisão, se ela é gigante ou se ela é pequena, se eu fizer um contrato muito bom de 5 anos, ótimo. Agora, se eu fizer um contrato de 1 ano só, será que o ano que vem, aquela mesma proposta que eu tive semana passada, ela se realiza de novo? Eu vou conseguir de novo ter aquela proposta? Que aí também junto tem o lado financeiro, isso é óbvio. Agora, o que tem que ficar claro é isso, que tem que ser bom para todos. Tem que ser bom para o jogador, tem que ser bom para o clube, tem que ser bom para o staff. E não é só questão financeira. Eu garanto para você, não estou fazendo média nenhuma aqui, que eu tenho a consciência tranquila com pessoas importantes do futebol que sabem que nós preferimos, com vários atletas, ganhar muito menos em dinheiro e acreditar no projeto do futebol. Muito bem. Você que intermediou a chegada do Dedé à Ponte Preta? Foi também, graças a Deus, junto com o Magrão e o Biraci, que são os representantes do atleta. Perfeito. O Dedé, para mim, foi um grande zagueiro, um zagueiraço. Uma pena que ele tenha tido tantas lesões. Você acha que ele ainda tem físico para conseguir suportar um calendário tão achatado como vai ser o calendário desse ano? Você acha que ainda ele pode jogar em alto nível? Eu acredito muito nisso. O ano passado o Dedé fez um investimento pessoal na vida dele, profissional. Ele realmente não voltou por opção dele, que ele teve sim convites de outros clubes. Ele preferiu fazer um tratamento com profissionais do mais alto calibre para que ele possa voltar esse ano, render o máximo possível. É lógico
que o Dedé tem que ter um carinho, que as pessoas têm que entender o seguinte: ele ficou 2 anos profissionalmente, quase que teoricamente só se cuidando. Então agora não adianta, por exemplo, achar que ele vai jogar 50 jogos como o Dedé de 5 anos atrás. Agora eu tenho certeza absoluta que com tudo que ele investiu ano passado nele, investiu, que eu falo tudo, tá? Investiu trabalho, recuperação, o próprio recurso financeiro dele para poder voltar a jogar, e acredito muito que a escolha dele de voltar numa equipe que joga um campeonato paulista, um campeonato importante, onde vai ter uma visibilidade muito boa, vai mostrar para muita gente que ele tem condição total de jogar. Talvez não consiga jogar esse ano 70 partidas de futebol, mas eu posso afirmar para você que ele tem condição sim de jogar no mínimo 70% das partidas, porque ele se preparou para isso profissionalmente e clinicamente. Tomara que ele tenha sequência. Eu achei um grande lance da Ponte Preta. Achei um grande lance. Vocês não tiveram proposta de nenhum grande clube, nada contra a Ponte, mas nenhum dos 12 grandes da Série A, dos 13 grandes da Série A? Posso garantir para você, Alexandre, garantir para você, porque como representante é a M9, que é o Magrão e o Bira, aqui um abraço aos dois, eles tiveram sim convites de clubes de Série A do brasileiro, mas preferiram esse projeto bacana que eu acho do Dedé voltar no Campeonato Paulista e fazer um Campeonato Paulista e mostrar que ele está totalmente curado do problema que ele tinha. Lógico, ninguém aqui é bobo. Todo jogador, depois que opera um joelho, fica com sequela. Todo jogador. Agora, ele está pronto para poder fazer um bom Campeonato Paulista e mostrar para todo mundo que tem condição total de jogar em alto nível. Muito bem, para a gente fechar, se tu puder revelar, tem algum negócio encaminhado aí com algum time grande da Série A? Algum negócio que você possa nos revelar? O que eu posso falar para você é que eu estou conversando sobre um zagueiro para um clube importante do estado de São Paulo. Isso eu posso falar para você. Agora, só não posso falar o nome do zagueiro e o clube, porque tem 2 clubes envolvidos, o jogador está fora do país, o jogador está no mercado europeu, e o clube aqui é um clube grande de São Paulo, entendeu? É o Robson Bambu? Não. Robson Bambu, um grande amigo que eu acabei conhecendo no Santos, na época do Santos, que depois foi para o Atlético, mas é um zagueiro que não está na França, não. Está num outro país e que tem a possibilidade de vir para um dos 4 grandes aí de São Paulo. Muito bem. Luiz Augusto, por que Luizinho Piracicaba, hein, Luiz? Juro para você que eu tenho o maior orgulho de ter nascido em Piracicaba. Sim. Meu sotaque não nega. Eu não consigo perceber que eu arrasto R, mas todo mundo brinca comigo porque eu arrasto demais. E acabou que ficou essa fama do Luizinho de Piracicaba. Tenho muito orgulho de ser de Piracicaba. Acho até que o Neto, um grande abraço ao Neto aí, que ajudou demais nessa propaganda aí da cidade, né? Eu falo para o prefeito de Piracicaba que o Neto ajudou demais aí Piracicaba nesse quesito. Mas ficou essa fama do Luizinho de Piracicaba, porque eu não abro mão de morar em Piracicaba, entendeu? Então a gente trabalha todo dia no mundo, eu falo que é no mundo que a gente viaja toda hora, mas quando a gente volta eu quero estar sempre em Piracicaba. Já fui a Piracicaba e fui muito bem tratado, diga-se de passagem. Meu caro Luiz Augusto, graças a Deus. O 15 que ainda está na Série A2, né? Está lutando aí toda hora para voltar, né? Toda hora para voltar. Se Deus quiser, vamos torcer para que o 15 esse ano faça um campeonato bem feito, porque bateu 2 vezes na trave, literalmente na trave, por causa dos pênaltis, e foi na trave, literalmente, quem não acompanhou aí, porque muita gente critica e não acompanha, o 15 bateu na trave, porque bateu mesmo, a cobrança foi na trave e não subiu. Vamos torcer que o 15 esse ano consiga realizar um bom campeonato e tenha sorte e esteja dentro dos 2 clubes que subam para a Série A1. A Série A2 terá transmissão da HBO Max no streaming e nós faremos muitos jogos da Série A2, que é um grande campeonato, sim, de segunda divisão, mas campeonato fortíssimo aqui em São Paulo. Meu caro Luiz Augusto, muito obrigado pela entrevista aqui no canal Pretes UFC. Obrigado pelos esclarecimentos e sempre um prazer, viu? Disponha sempre da gente. Um grande abraço, bom trabalho. Obrigado você, Pretes, obrigado a todas as pessoas que nos assistiram e o que a gente puder responder e tiver aqui à disposição, desculpa aí do tempo que demorou um pouquinho, porque eu juro para você que é só por causa do trabalho mesmo. Imagina, estamos juntos sempre um prazer. Obrigado também à assessoria de imprensa do Luiz Augusto por permitir também que a gente fizesse esse bate-papo, essa entrevista. O canal Pretes UFC volta numa outra oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.